É justamente um assunto que eu julgo pertinente ao nosso tempo. É um assunto de suma importância, pois acredito que na geração em que vivemos, mais do que nunca, é muito fácil ser fisgado nisso. Porque nós estamos com algo bem acessível nas nossas mãos. Então é muito fácil, nós temos um conteúdo pornográfico, é muito fácil você acessar um conteúdo pornográfico. Então é necessário nós conversarmos. E eu me sinto à vontade em falar isso com os irmãos, e eu me sinto à vontade em falar isso dentro da igreja. E não porque eu sou pastor da igreja, mas é porque eu acredito que existem tabus que devem ser quebrados dentro da igreja. Pode passar, Gabriel. É justamente a questão da sexualidade. Quando você fala de sexualidade, parece que existe um tabu. Nós temos dificuldade de falarmos sobre a sexualidade. O homem, por si só, já tem dificuldade de falar da sua sexualidade. Alguns de nós, talvez para não dizer todos, têm dificuldade ou teve dificuldade de falar sobre a sexualidade com o pai, com a mãe, com alguém mais velho, com um professor. Então existem tabus. Quando nós falamos, só para os irmãos terem uma ideia, sobre um exame de próstata, nós temos vergonha. Nós, homens, temos vergonha. Nós não queremos falar. E eu acredito no Evangelho que cuida de todas as áreas do homem. E quando eu falo homem, eu estou falando da raça humana. Um Evangelho que atua de modo integral. Quando Jesus ele entrega ali aquele endemoniado de Gadara, nós vamos ver que Jesus entregou ele integral. Talvez aquele homem era um pai. Quando estava possuído de demônio, deixou de ser um pai. Talvez aquele homem era um marido, que quando estava possuído de demônio, deixou de ser um marido. Talvez ele era um médico, que o fato de estar possuído de demônio também inibiu ele de exercer a função de medicina, a função de ser médico, ou qualquer outra coisa. Ele ia e via livremente da sociedade. Quando Jesus o entrega à sociedade, Jesus o entrega de modo integral. A mente estava sã. O emocional estava são, o seu social foi curado, tudo foi restabelecido. Então a sexualidade, o sexo também deve ser tratado. E a questão da pornografia também deve ser tratada. Então nós devemos quebrar determinados tabus. Tabus que às vezes nós não falamos porque entendemos que é pecado. Então parece que falar de sexo é falar de pecado, como se sexo pecado fosse. Então, nós temos dificuldade de falar do sexo, porque o sexo está atrelado ao prazer, e parece que tudo que é prazer é pecado. Por exemplo, vai você assistir um jogo do Corinthians num domingo à noite, em uma determinada igreja. Como você será taxado? Fala para mim. Como? Desviado. Principalmente se for do Corinthians. Desviado 2 vezes. Então você vai perceber que aquilo que parece estar atrelado ao prazer, parece pertencer ao ambiente do profano. E quem é que faz isso? A religião. A religião, ela separa o sagrado do profano. Sendo que a santidade, a santificação, tudo santifica. Quando Moisés chega lá para falar com Deus, que ele viu a sarça, Deus falou o que para ele? Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é o quê? É terra santa, ok? Mas por que é santo? Porque Deus estava lá. E o homem de Deus estava lá, ok? Então significa que se o homem de Deus, que é santo, sair de lá, aquele lugar é apenas um lugar. Quem é que santifica o lugar? O santo. A religião, então ela vai dizer que existem coisas sagradas, coisas profanas. Esse violão, se está aqui dentro, sagrado.
Mas se está num bar, profano. Você entende? Quem faz isso? A religião faz isso. Tá? Então, nós temos que falar do sexo, sim, é necessário. É necessário falar da pornografia, sim, também é necessário. Porque corremos riscos. Sexo é bom, sexo é de Deus. Foi Deus que criou o sexo. Só que quando nós falamos de sexo, é que tipo de sexo? Então é isso que nós temos que entender. De que tipo de sexo estamos falando? Então o sexo é bom. E o sexo ele foi criado por Deus. A Bíblia fala sobre o sexo. Não só fala sobre o sexo, como ela tem um livro destinado à intimidade. E que livro que é? Cantares. Por mais que muitos estudiosos, teólogos ali tentam refletir e passar uma ideia, que eu não sei se essa ideia que eles querem passar é uma maneira de camuflar, talvez, o que está escrito ali. Pode ser. Mas ali o livro fala justamente da intimidade sexual. Então, nós vamos ver que é necessário nós falarmos. E quando eu falo sobre sexualidade, quando eu falo sobre pornografia, eu não queria aqui, irmãos, ficar discutindo com os irmãos, pode passar. Eu não queria aqui ficar discutindo com os irmãos versículos bíblicos. Você não pode fazer por causa disso, 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 disso. Se eu perguntar que pode fazer, vai ser unânime. Todo mundo vai falar que não. E todo mundo que é cristão aqui sabe por que não pode fazer, porque está relacionado à prostituição. Isso aí é de praxe. Eu não preciso falar isso, é necessário eu falar isso para os irmãos? Separar uma quinta-feira, 8 horas da noite, depois de um dia de trabalho cansativo, exaustivo, que todos nós tivemos, muitos leões para matar na savana da sociedade, e aí você vai falar aquilo que já sei? Não, então eu quero partir de um pressuposto. Por que entramos nisso? Eu quero partir de um pressuposto das consequências disso. Para que eu e você tenhamos uma ideia, porque uma coisa, como eu, por exemplo, eu nasci num lar cristão e eu gostava dos Cavaleiros do Zodíaco, quando eu era criança. Só que eu não podia assistir. A minha mãe falava assim, é pecado, é do diabo, não assiste. Mas por quê? Eu era criança e ficava, mas por quê? E por quê? E por que eu não posso? Mas por que é do diabo? E minha mãe não respondia o porquê. Então o que eu quero demonstrar aos irmãos é o princípio do meu amigo Paulinho. E qual é o princípio? Você tudo pode, mas tem coisa que não convém. Mas por que eu vou evitar isso aí? Por causa dos riscos e dos malefícios que isso provoca. Essa é a liberdade do Evangelho. Eu posso, mas não quero. Eu posso, mas não vou. E por que você não vai? Porque eu conheço o que está por detrás de tudo isso daí. Eu já conheço a verdade. E isso vai me prejudicar. Então eu evito. Eu fujo da aparência do mal. É a sombra. Mas eu posso, só não vou. Liberdade, porque eu conheço. Não é, eu não vou porque me foi imposto. É diferente. Então é partindo desse pressuposto que eu quero deixar aos irmãos. Por quê, irmãos? A Bíblia sempre falou de atalaia. A Bíblia sempre falou de arauto. E o que é um arauto? O que é um atalaia? Senão aquele que está vigiando. E quando eu olho para o meu Cristo, o meu Cristo, ele diz assim, ó, vocês têm que vigiar. E depois vocês oram. Vigia e ora. Então, em tese, nós teríamos que passar muito mais tempo vigiando do que propriamente dito orando. Dentro do contexto de oração que você e eu conhecemos. Que contexto de oração que você e eu conhecemos? É aquele que a gente fecha a porta do quarto e vai orar. Vai para um lugar isolado. Dentro desse contexto, então nós temos que passar muito mais tempo vigiando do que orando. E por que temos que vigiar? Paulinho escreve aí, ó, 2 Coríntios capítulo 2, verso de número 11. Esse tem que ser o versículo da nossa geração.
Esse tem que ser o versículo da igreja da atualidade, do nosso contemporâneo. Esse tem que ser o versículo do século 21. Nós não podemos ignorar os ardis. Ardis de quem? Os ardis de Satanás. Paulo está discorrendo um monte de coisa que é perigoso para nós. Ele está escrevendo a Corinto, ele está alertando o povo de Corinto, e nós não podemos ignorar. Quem ignora é aquele que vai compactuar. Quem ignora é aquele que tem ele consente, ele entende, ele conhece, mas faz. Ou simplesmente finge que nada está acontecendo. E com o diabo nós não podemos ignorar os seus ardios. E eu acredito que a pornografia seria justamente um dos seus ardios para tentar amarrar a sociedade, amarrar o cristão, amarrar o homem, e com isso chegar a inculcar outros malefícios, e esta é a porta aberta, a pornografia. Então não podemos ignorar, tá? Não podemos ignorar simplesmente porque o diabo, ele tem a capacidade de depreciar, ele tem a capacidade de deturpar. E quando eu falo de deturpação, eu estou falando que Deus criou tudo bom. Deus criou o homem bom, a natureza boa, o sexo bom. E o que o diabo faz? Deturpa. Ele destrói. Ele desconstrói. O que é o homem? A imagem e semelhança de Deus. Então vou torná-lo uma besta. Vou torná-lo um animal. Isto é pecado. O que é pecado? O pecado é se bestializar. O pecado é se degradar. Degradou, pecado. Isto é pecado. Pecado, degradação. Degradou, deturpou, desconstruiu. Pecado. Pecado. Ele tornou você uma coisa que você não é, ou não deveria ser. Pecado. Ele desconstrói. Então não podemos ignorar, porque são deturpações. Então eu quero passar rapidamente alguns dados antes de falarmos sobre o porquê e também as consequências. Pasmem, alguns dados. Cerca de 400 novos sites pornográficos são abertos diariamente. Cerca de 400 novos sites são abertos diariamente. Variedade. E por que há uma variedade? Porque a gente se cansa do mesmo. O ser humano tem a tendência de se cansar do mesmo. E justamente pelo fato de se cansar do mesmo, e Satanás sabendo disso, é onde ele ataca na variedade. Então você não vai ficar na monotonia, você não vai ficar no tédio, porque sempre tem coisa nova para ver. Sempre vai ter algo para você explorar. Muito obrigado, meu irmão. Sempre vai ter alguma coisa para você investigar. Então, cerca de 400 novos sites são abertos por dia. Sites novos. Outra coisa, pode passar ranking. Se fôssemos colocar algumas plataformas que hoje são famosas, como por exemplo o Facebook, YouTube, tem outras. Fôssemos colocar em pé de igualdade de acesso, então nós teríamos o Facebook ainda batendo recorde. Nós temos o YouTube ainda batendo recorde. E o terceiro lugar seria para sites adultos. Então, o que mais se vê, o que mais se pesquisa, para quem mais pega os aparelhos eletrônicos para poder navegar, seria Facebook em primeiro lugar, e o YouTube em segundo lugar, e sites adultos em terceiro lugar. São cerca de 350 milhões de visitantes mês. 350 milhões de visitantes mês. É muita gente. Então, quando nós falamos de uma guerra, perceba que se nós ignoramos o assunto, perceba que a igreja está, entre aspas, perdendo a batalha. Uma vez eu comentei com o pastor Renato que é como se nós estivéssemos sempre atrasados nos temas.
Por que nós não nos antecipamos? Por que nós não falamos? Por que nós não nos dialogamos? Já que eu entrego, por exemplo, um celular ao meu filho com 12 anos, então você acha que você não deveria ter determinados papos, conversas, já que você entregou para ele uma ferramenta onde ele pode acessar o mundo? Você acha que você também não deveria parar e conversar um pouquinho com ele sobre determinados, mas ele tem apenas 12 anos, então também não entrega o produto. Não entrega o produto. É como se nós estivéssemos atrasados em relação às coisas que acontecem no mundo. Aí, em vez de nós moldarmos, tratarmos, definirmos, apontarmos direções, é o mundo que vai nos obrigando a tomar decisões, seguir rumos. É o contrário, quando na verdade deveria ser o contrário. A luz deste mundo é a igreja. O sal dessa terra é a igreja. A noiva do Cristo é a igreja. Somos nós que temos que assumir este papel. Pode passar, Gabriel. A grande pergunta, mesmo sabendo de grandes malefícios psicológicos que a própria ciência demonstra, mesmo sabendo de grandes problemas sociais que a própria ciência em estudos demonstram, por que continuam a promover ou permitir a liberdade e a democracia pornográfica? Por que não impedem? A resposta é simples: capitalismo puro. Sites pornográficos rendem aí cerca de $1 bilhão ao ano. A pergunta que eu te falo, vai parar? Rendendo essa questão financeira, vai parar? Vão impedir? Só que o grande problema é que você e eu estamos no mundo. Só que Jesus disse que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Logo, você e eu temos que saber dizer não. Saber viver em paz em meio a conflitos, guerras, rumores de guerras, saber a ter fé em meio a pestes e saber a dizer não quando nós somos impactados com uma enxurrada de informações como essa que nós acabamos de receber. Cerca de 400 novos sites sobem por dia relacionados a este assunto. Pode passar, Gabriel. Pasmem, para cada loja do McDonald's nos Estados Unidos, existem 3 sites pornográficos, 3 sites e lojas relacionados ao tema. Para cada loja, para cada fast food do McDonald's nos Estados Unidos, existem 3 para 1. 3 sites, 3 lojas relacionados ao tema. Então, perceba como se prolifera, como se fosse um vírus, como se fosse uma pandemia. E usuários, pode passar, usuários. Quando nós pegamos os dados estatísticos daqueles que acessam esses recursos, nós temos aí adolescentes acessando com 12 anos de idade. Na verdade, existe uma estimativa que o primeiro contato com um conteúdo erótico, sensual, é a partir dos 9 anos. E como é que esta pessoa com 9 anos tem acesso a um conteúdo sensual, erótico? Simples. Os desenhos estão aí para isso. Os gibis estão aí para isso. Os jogos estão aí para isso. Já repararam, por exemplo, que o Batman só mostra a boca? O Super-Homem só mostra a cabeça e as mãos? E a Mulher Maravilha? Já viram a Sininho da Disney? Aquela fadinha pequenininha? Perceba que quando vai se fazer a mulher, erotiza-se a mulher. Pode reparar que o homem está sempre vestido, sempre equipado,
e a mulher está seminua. Jogos, desenhos, gibis, estão aí para poder incentivar, estão aí para poder aflorar o desejo, e isso começa com 9 anos de idade. Agora, a pornografia em si, acesso, consumo, aí existe dados estatísticos de pessoas, adolescentes com 12 anos, 20% mulheres e 80% homens. Esses são os dados estatísticos aí. Definindo o termo, pode passar, Gabriel, definindo o termo. O que seria a pornografia à luz do social? Eu não estou falando propriamente dito dentro do significado etimológico do termo, não ainda. Mas a sociedade, a psicologia, como é que eles definem, né, a ciência, como eles definem a pornografia. A pornografia, ela é toda e qualquer representação de cunho erótico, sensual, que tem o intuito de despertar o interesse sobre aquilo, de despertar a vontade sobre aquilo, de despertar o desejo sobre aquilo. Isso seria pornografia. Tá? Então, despertou o interesse. Você levantou o dedinho no Reels. Só que o próximo, então ali despertou o teu interesse, chamou a tua atenção. Aí você tinha até passado, voltou, deixou repetir, sentiu algo em você. Segundo este termo, já é considerado então pornografia. Na linguagem do meu amigo Paulinho, ele chama isso de lascívia. O que é a lascívia? É todo e qualquer desejo que se é provocado em alguém que não irá ser satisfeito. Então você erotiza, você fleta, você joga um verde, a pessoa retribuiu, mas você não vai consumar. Na linguagem de Paulinho, isso é chamado de lascívia. Provocar o desejo que você não irá satisfazer. Segundo Paulo, isso significa que é obra da carne, não é obra do Espírito. Entretanto, se fôssemos então para o significado etimológico, pode passar, Gabi, aí sim, pornografia vem de uma raiz chamada porneia, de um termo chamado porneia. E esse termo também ele é usado na Bíblia Sagrada. E ele tem alguns significados. O primeiro significado, é por isso que eu falei, eu não vou falar para os irmãos aquilo que os irmãos já sabem. Imoralidade sexual. Então, quando falamos sobre pornografia, este é o significado comum, comunal, social. O significado mais falado, imoralidade sexual. Isto é pornografia. E quando falamos sobre a imoralidade, estamos falando daqui, eu volto a dizer, que é degradante, daquilo que é obsceno, daquilo que você olha e fala, não acredito que um ser humano chega a fazer isto. Não acredito que um ser humano chega a este ponto. Se vende a este ponto, isto é imoralidade. Quando falamos sobre porneia, estamos falando de algo impróprio. É impróprio isto acontecer. Não, isto não é legal. É ilegal. Isto não pode acontecer. Isso é desumano. A palavra porneia também significa essa raiz, significa estes termos. Entretanto, ainda existe um outro significado, que é um pouco mais profundo, usado no hebraico mais antigo, e o que eu prefiro. É o significado que gosto mais, principalmente no conjunto de santidade do livro de Levíticos. É usado um termo chamado toeba. E esse termo significa abominação. É claro que esse significado, abominação, ele é para vários âmbitos, como por exemplo, esse termo é usado para quem não estende a mão ao próximo necessitado. Tobeá. Abominação.
É abominável não ajudar alguém. No contexto da cultura judaica e do código de santidade dos levitas. Tá? Entretanto, existem várias ramificações. Então, quando nós falamos de abominação, fala de todo o processo, como, por exemplo, também a sexualidade, a bestialização, sexo com animais, sexo com crianças, sexo com parente. Tudo isso é caracterizado dentro do Toebá, que seria abominação. Tá? Outro significado. Tudo aquilo que está relacionado à motivação errada pela qual você faz o sexo. Então, vou transar para me satisfazer. Motivação errada. Se você tem um parceiro, uma parceira, se é casado, você tem que fazer para satisfazer a parceira. Então, quando olhamos mais a fundo, investigamos, porneia também significa motivação errada. Está fazendo pelo quê? Por dinheiro? Motivação errada. Toebá, abominação. Está fazendo pelo quê? Pela fama? Está fazendo pelo quê? Pelos likes? Está fazendo pelo quê? Pela curtida? Por que está se fazendo? Se não é para satisfazer o outro, no caso, dentro dos padrões divinos. Eu não preciso falar quais são os padrões, preciso falar quais são os padrões divinos? Preciso falar isso? É necessário? Eu acho que essa aula já pulou, né? Casamento heterossexual, o homem e a mulher, bonitinho, perante o homem. Eu preciso falar isso? Não, né? Todo mundo sabe. Então, você sabe qual é o padrão. Então, aquilo que foge do padrão divino, foge da motivação certa, seria considerado porneia. Estrupo, porneia. Até mesmo alguns sábios rabinos dizem que quando a mulher não está afim, mas você, homem, fica enchendo o saco, ela fala, vem logo. Para eles ainda, você está fazendo errado. Tem que ser os dois têm que estar ali na mesma sintonia e vontade. Porque se você faz com o outro não querendo muito, pois está indisposto, com dor, qualquer coisa do tipo, você não está respeitando o humano que está ao teu lado. É o que eles dizem. Então, qual é a motivação? Então perceba que se fôssemos levar em consideração, a pornografia não é somente algo que é acessar o conteúdo, mas é tudo isso que nós falamos. Então, quando nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, com a nossa mulher, ainda a Bíblia instrui que temos que ter sabedoria na hora de se relacionar com ela também. Ela diz que o nosso leito não pode ter mácula. Você tem que respeitar. Não está afim, princesa? Tá bom. Mas já faz um mês, né, princesa? Mas tá bom. Tem que respeitar. Como diz o pastor Cláudio Duarte, Deus ele fica muito triste com quem pratica o ato sexual fora do casamento, mas também fica mais triste ainda com quem é casado e não pratica a sexualidade. Então, tem que ter sabedoria. Também na hora de se relacionar. Pode passar, por favor. Perguntar. O que leva uma pessoa a acessar, consumir sites pornográficos? Se não tivesse lá, eu perguntaria aos irmãos, mas já está lá, vocês já vão falar. Então, primeiro, curiosidade. Como é? Porque você está na faculdade, está na escola, está na roda de um amigo, o cara está comentando alguma coisa lá, às vezes ele nem sabe que você é cristão, comentou de forma espontânea, e aquilo já despertou em você um interesse para saber como é. Então você começa o processo com uma investigação criminal. Você vai ver como é. E aí nisso,
você é fisgado. Curiosidade. Como será que é? O que será que tem? Como será que faz? O que acontece? Curiosidade. Segundo, por que se busca e se consome? Pela pseudocrença da falta de. E eu coloquei aqui alguns exemplos. Como eu tenho pouco dentro de casa, então eu busco lá. Como eu faço pouco, eu busco lá. Isso é uma pseudocrença. O fato é, não é que você tem pouco. O fato talvez é que você é glutão. Não sei. O fato é que talvez você não tem domínio próprio. O fato é que você talvez não compreende o outro que está do teu lado, a outra que está do teu lado. Então eu penso que me falta alguma coisa, e lá eu vou ter em abundância. Por isso, acesso. Por isso, consumo. Como eu sempre faço desse jeito, então eu vou ver algo diferente. Eu vou ver de outro jeito. Então a pseudocrença da falta de. Por que que eu acesso? Segurança. Por segurança. Porque ninguém está vendo. Pois se eu falhar, eu não terei vergonha na frente da minha companheira. Então, ali, são pessoas supostamente irreais, ninguém vai ficar me olhando, me julgando, eu poderei dar aquela rapidinha, ninguém vai me julgar, coisas que vão passando na cabeça. Então você se sente num ambiente seguro, é porto seguro. Por isso eu acesso. Por isso eu faço. O nosso cérebro, ele vai se domesticando. E quando você vai acessando e se sente seguro com aquilo, quando você vai ter a relação sexual com a parceira, você não consegue ter relação sexual com a parceira, porque o teu cérebro gravou que só existe segurança com um aparelho. Ali você é o cabra macho. Ali você dá no couro. Ali você segura. Mas com a parceira, às vezes você não tem ereção. Porque o teu cérebro entende que é perigoso. O real é perigoso. Então ele faz você viver no fictício. Ele faz você viver no fantasioso. Quantos homens, inclusive, falaram para mim, em atendimentos pastorais. Falou, pastor, eu consumia e não consigo ter relação com a minha mulher. Por quê? Porque está num ambiente seguro. E a relação real, o cérebro entende como perigo. E faz você falhar. Ou se livrar logo. E aí você vira para a companheira e diz, é que eu já estou cansado. Desculpa, amor. Perdão. Na próxima, eu vou ser melhor, ter um desempenho melhor. Mas é o teu cérebro que entende que o real é perigoso. Por isso você se sente bem, confortável no irreal. Por que que nós consumimos? Por que que a pessoa consome? Porque existe a natureza pecaminosa. Existe o pecado. E um abismo chama outro abismo. E existe a nossa dualidade. Paulo falou que o homem ele é dual, que nem um celular que tem 2 chips. É dual. Então, Paulo disse que com o Espírito ele está pronto para cumprir a lei de Deus. Mas essa carne, esses desejos, essas emoções aqui estão prontas para cumprir outra coisa.
E como é fácil trair Deus. E como é fácil trair Deus no hoje, com os aparelhos em nossas mãos. Como é fácil se esquecer de Deus. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está em pé, ore, para que não caia. E se você cair, o levantar é de Deus. Se arrependa, peça perdão, levanta a cabeça, deixe, o levantar é de Deus. Amém? Consequências. A primeira grande consequência que nós temos é o vício. A pornografia vicia tão quanto drogas ilícitas, os entorpecentes, cocaína, heroína, crack, qualquer tipo de droga. Tá, ela vicia, bem como também bebida, cigarro, tudo aquilo que é viciante, a pornografia também vicia. E quando nós falamos de vício, estamos falando de uma metamorfose. Então perceba o cérebro sadio, o cérebro de uma pessoa que usa algum tipo de droga ilícita, e o cérebro de uma pessoa que é consumidor, viciado na pornografia. Perceba que o cérebro está muito mais degradado. Perceba que é uma metamorfose, o cérebro muda o seu tamanho, ele muda o seu formato, tá? Justamente porque o vício da pornografia, ele é muito mais nocivo do que o vício do próprio crack. Segundo alguns estudiosos, é mais fácil você largar o crack do que largar a pornografia. Segundo alguns estudiosos, é mais fácil, porque depois de um tempo de abstinência, o teu corpo começa a eliminar aquelas substâncias, seja do cigarro, como a nicotina, seja do álcool na bebida, e seja de drogas ilícitas. Literalmente o teu corpo vai eliminando aquilo do organismo. Só que a pornografia, ela não fica no corpo como uma célula, ela fica gravada no HD, no cérebro, e você nunca mais esquece aquela cena. Talvez um gatilho psicológico que desperte alguma sexualidade, o cérebro já traz à tona aquela imagem. Fica registrado, como se fosse pastas. A grande pergunta é, por que que vicia? Pode passar, Gabriel. Porque todo e qualquer vício, seja ele qual for, ele trabalha com um sistema de termômetro, porque ele libera a dopamina. A dopamina é a substância do prazer. E toda substância do prazer te deixa relaxado. Falando para nós homens, casado, teve o ato sexual, depois que você pratica, te dá sono. A mulher ainda fica acordada. Mas você, homem, puf, capota. Porque relaxa. Nesse sentido, poderíamos dizer que o sexo para o homem é terapêutico. E por que é terapêutico? Porque liberou dopamina, liberou endorfina e você relaxou, tirou os níveis de estresse e você então, puf, capota logo em seguida. Terapêutico. Então não é apenas prazer, é saúde também. Entretanto, a dopamina é viciante. Como o teu cérebro sabe que a dopamina é bom, e ele gravou aquilo que liberou dopamina, então ele puxa o HT, você está estressado, você enfrentou hoje um trânsito, o cara falou isso para você, a mulher lá falou aquilo outro para você, um desaforo, não foi fácil o teu dia, então eu estou puxando aqui agora aquela imagem para que você desperte o interesse e o desejo, então você vai se isolar e você vai acessar, vai liberar a dopamina novamente e você vai baixar os seus níveis de estresse. Esse é o teu cérebro. Depois que você viciou. Quando você está usando aquilo que dá prazer, a dopamina vai lá em cima. Só que ela vai baixando, 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 baixando. Chega uma hora que você chega no estado crítico, que o seu cérebro diz que você precisa de mais. E existem coisas banais que liberam dopamina. Por exemplo, o café. Ficamos sem café?
libera dopamina. E você não bebe café porque você gosta. Você bebe café porque libera dopamina. Não é porque você gosta. O seu cérebro manda mensagem para você porque é bom, porque você gosta. Muito obrigado. Mas a verdade não é essa. A verdade é porque libera dopamina. A Coca-Cola é boa? Libera dopamina, porque tem cafeína. Cacau, chocolate é bom? Libera dopamina, porque tem cafeína. Então nós vamos ver que tudo aquilo que libera dopamina, que você entende que é bom, na verdade não é porque é bom, é porque o seu cérebro entendeu que aquilo ali te ajuda a diminuir os níveis de estresse. E por quê? Por causa da variedade. É o que eu coloquei agora aqui no final, você vai ver. Então, está lá em cima, certo? Baixou. O cérebro puxou a imagem. Você volta. E aí você ficava 10 minutos, porque você tinha medo de alguém perceber, da mulher pegar o celular, coisas do tipo. Só que agora você não fica mais 10 minutos. Você fica meia hora. Amanhã, 1 hora. 4 horas, 1 semana. Agora, todo momento que eu estou sozinho, até parado no trânsito. Deixa eu ver só um negócio aqui. Você vê. Vai liberando. Por isso que libera muito mais. Por isso que é viciante. Então, é o ciclo da recompensa. Acessou, recompensou. Diminuiu, tem que acessar mais. O problema do vício é isso. Que aquilo ali já não começa a fazer mais prazer para você, não dá mais prazer. Por isso que uma cervejinha já não basta. Eu preciso misturar. Por isso que o cigarrinho aqui já não funciona, eu preciso de um Marlboro. É mais forte. Aquilo ali já é pequeno, aquilo ali já é pouco, eu preciso de algo a mais. Então, a princípio, obrigado, meu irmão. A princípio, eu via uma mulher nua. Agora eu vejo 2, agora eu já vejo a orgia. Agora eu já vejo homenagem. Agora eu já vejo troca de casal. E assim vai. Você precisa de cada vez mais estar procurando. E a Bíblia traduz isso como um abismo chamando o outro abismo. Você vai se enfiando cada vez mais no mundo obscuro. Eu escrevi, um vício maior do que drogas, bebidas, cigarros, conforme eu falei, porque fica diretamente no cérebro que provoca a metamorfose. Próxima consequência, expectativa surreal. Próxima consequência de número 2, expectativa surreal. O grande problema da pornografia em relação à consequência é que você começa a refletir na parceira aquilo que você viu. E você quer que a parceira seja daquele jeito. Faça daquele jeito, como se é feito ali. Expectativa surreal. Desculpa te desapontar, você não vai transar com enfermeira. Você não vai transar com secretário. Desculpa te desapontar. Não vai, irmão. Não vai. Aquilo ali é fantasia. Tem dinheiro por detrás. Isso aqui é vida real. Sua esposa está cansada. Sua esposa trabalha, sua esposa tem outros afazeres. É outro estilo, é outro tipo. Ali é atriz, é performance. Ali é falsidade, ali é mentira. Entretanto, nós nos iludimos, acreditando que aquilo ali pode ser real, e você quer transfigurar isso para o seu cônjuge, é onde começam os conflitos dentro de casa, porque o outro não consegue corresponder àquilo que você gerou de expectativa. E aí começam os conflitos, sem contar que você está igualando o teu cônjuge à mesma classificação dos vídeos que você assiste. É sério. É sério. Terceira consequência, misoginia.
pornografia tem o poder de transformar o homem em misógino, machista, sexista. A mulher está para servir ao homem. A mulher está para ser submissa, para ser capacho, para ser pisada. Eu faço o que quero, do jeito que quero, para satisfazer o que eu quero. A violação não importa que viole o corpo dela. Então você provoca misoginia, machismo. Outra consequência, objetivação do sexo oposto. Você já não vê a mulher mais como mulher. Você vê ela como algo descartável. Você troca. Você joga fora. Mulher de verdade é aquela lá. Você não. Você não olha, você não pensa, você não sente, você não tem vontade. Alguns chegam a dizer, tem outro. Está se conversando com quem, se relacionando com quem. E aí troca por causa do sexo. É descartável, é de usufruto. Enquanto serviu a mim, tá bom. Não serve mais, joga fora. Joga fora, é copa, é descartável. Mais uma consequência, problemas no relacionamento. É onde começa a discussão. Porque você não se sente completo. Porque você não se sente pleno. Porque você acha que o outro tem a obrigação de fazer o que você está consumindo. E como não se faz, então começa-se a brigar, a jogar na cara. Outra consequência, sentimento de culpa. A pornografia traz um peso. Aí você vem para a igreja e você se sente culpado. Você acha que não pode prestar o serviço. Você está se condenando, ninguém está te acusando, mas a tua mente está. Você fez errado. Você traiu sua mulher, você traiu o Espírito Santo. Então você sente culpado, peso. Isso é fruto do pecado. Como vencer? Como é que podemos vencer a pornografia? É difícil? É. E como já foi falado, é mais fácil sair das drogas, da heroína, do crack, da cocaína, da maconha, de qualquer outro tipo de droga, do alcoolismo, do tabagismo, do que sair da pornografia. Entretanto, podemos vencer. E além daqueles recursos, ou até mesmo daquelas indicações, que nós sabemos, vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, aqui isso é de praxe, eu acho que eu também não preciso ficar falando isso para você. Não acho que eu preciso ficar falando que crente tem que orar, que crente tem que ler a Bíblia. Eu preciso falar isso, é necessário falar isso ainda hoje. Se for para ficar falando para crente o tempo inteiro isso, irmão, com todo respeito, eu prefiro parar. Para com esse negócio de igreja, vai ler a Bíblia, crente tem que ler, não tem como ser crente sem ler a Bíblia, não tem como ser crente e não orar. Não tem como ter relacionamento com Deus sem essas coisas. Então não preciso ficar orientando tais coisas. Mas o que você e eu podemos fazer além dessas, que já são obrigações? Nós temos que reconhecer que tem um problema. Primeiro passo para a cura em qualquer área. Por exemplo, depressão. Quem é viciado em jogo, quem é viciado nas drogas, é reconhecer que está errado, reconhecer que tem um problema. Se você não reconhecer, não adianta. Se o filho pródigo ele fosse verdadeiro, se não fosse uma parábola, que Jesus contou uma história, porque tem a história e tem a história. Jesus contou uma história. Então Jesus conta ali uma parábola, algo fictício. Mas suponhamos que fosse real, aquilo que Jesus estivesse contando. Aconteceu numa família. E nós sabemos que tem as lições reais, nós sabemos disso. Mas
Aquele filho era um filho rebelde, mal criado. E talvez aquele filho deu problema para o pai enquanto estava na casa do pai. Sempre deu problema. Ouviu o pai? Se arrependeu? Nunca. Resolveu ir embora. Quando é que há mudança? Quando ele cai em si. Augusto Cury diz que ninguém pode mudar ninguém. Por isso que é utopia, é por isso que eu prego e falo para os irmãos aqui, eu vou pregar a palavra, minha função é pregar a palavra. Foi para isso que Deus me chamou. Quem vai convencer da condenação, do pecado, do juízo, é o Espírito Santo, não sou eu. Se você quer comer mais bem, se quer comer menos bem, é você. Quem tem sede, diz Jesus, vem e beba. Tem que comer do Cristo, beber do Cristo, ser participante da mesa do Cristo. Isso é individual. Não sou eu que faço isso. Só que aquele homem caiu em si. Então, quando é que se muda? Quando você cai em si. Quando você reconhece. Isso é cair em si. Reconhecer. E quando você reconhece, você muda a rota. Você se converte. Primeiro passo para qualquer cura, seja emocional e seja de vício. Reconhecimento que precisa de ajuda. Segundo, peça ajuda. Não caminhe sozinho. Não tenha vergonha. Eu não vou falar domingo aqui na ceia. Eu fiquei sabendo, irmão. Deixa eu falar aqui para vocês aqui. Ó, tem um irmão lá, ó, nós falamos da pornografia. Aquele irmão ali falou para mim que acessou uns sites lá. Até falou quais são. Fala com alguém. Alguém da tua confiança. Uma pessoa madura. Uma pessoa que vai dobrar o joelho e vai orar com você. Uma pessoa que vai te abraçar, uma pessoa que vai falar, eu te entendo, porque eu trilhei esse mesmo caminho. Converse com alguém, uma pessoa madura. Peça orientação. Terceiro, evite ficar sozinho com os aparelhos. Se você sabe que você tem tendência, não vai ao banheiro e leve o celular. É igual uma pessoa que deixou o álcool. Aí eu chego aqui, vou fazer um teste com esse irmão. Irmão, é o seguinte, tem aqui uma caneca, tá? Tá aqui, bebida X. Eu vou ali, já volto. Eu deixei o irmão que está saindo daquele processo com aquilo. É tentador. Então você que é tendencioso, ou você que conhece alguém que é tendencioso, tem que evitar. Jesus diz, se o teu olho te faz pecar, arranca. É melhor entrar cego do que ir com os 2 olhos no inferno. Se tua mão te faz pecar, amputa. Jesus não está falando para você fazer isso literal no teu corpo. Jesus está querendo dizer para você cortar o mal pela raiz. Se é este aparelho que te faz errar, não leva para o banheiro. Mostra para o teu cônjuge que você está mudando, segura aí. Onde você vai? Vou ali, fazer o número 2. Você não vai levar o celular? Não. Está mudando mesmo, hein? Cadê o livro? Que livro? O livro do pastor Rodrigo. O livro do pastor Ramon. Vou ler ele, que eu comprei. E está lá o dinheiro, porque brasileiro é o único povo na face da terra que paga e não aproveita do produto. Não chega no final. É brasileiro. Cadê o livro? Pega, leva o livro. Você vai ter que ter mudança, é postura, é posicionamento. Não tem outra explicação. 4, sobrepõe os pensamentos. Augusto Cury também diz que só existe uma maneira de você vencer pensamentos gravados em sua mente, sobrepondo. Como é que você... Está aqui o irmão Roberto, que é advogado, não me deixe mentir. Para que serve as emendas? A lei diz X. Aí vem a emenda Y, B, e assim vai. Para quê?
Então esse X, salvo fulano de tal, salvo Beltrano, salvo nessa situação. Aí tem, vamos assim dizer, as exceções. Você só consegue derrubar uma lei com outra lei. Como é que lutam os advogados? Não é achismo, é lei. Um falando da lei. Os caras estão falando da mesma Constituição, mas estão falando de leis. Uma lei se sobrepondo à outra. É assim que você vai vencer. Um pensamento se sobrepondo a outro pensamento. Repreenda, eu não sou assim. Eu não aceito isso para a minha vida. Eu não concordo. Eu estou destruindo o meu relacionamento. Eu estou degradando o meu cérebro. Eu estou acabando comigo mesmo. Eu não aceito isso na minha vida. Como disse o John Piper, uma vez ele disse que ele viu e vê crente lutarem pouco. Não tem guerra. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Não é contra os irmãos, não é contra o líder, não é contra os obreiros, não é contra outra instituição, não é contra o governo, não é, é contra potestades. Tirando as potestades, outro inimigo nosso, nós mesmos. Nós mesmos. E ele falou justamente isso, se referindo a nós, tem que ter luta. Ainda existe uma cruz. Eu ainda tenho que esmurrar a minha carne. Eu ainda tenho que lutar para vencer a mim mesmo. Eu sou entregue como ovelha todos os dias ao matadouro, como disse Paulo, todos os dias nós somos entregues ao matadouro. Eu tenho que ser uma ovelha imaculada. Eu não posso ter mancha, eu não posso ter rugas, eu não posso ter defeitos. Eu sou o sacrifício vivo, eu sou o holocausto, eu sou o altar de adoração, eu sou o incenso que Deus cheira. Eu sou a roupa que Deus veste. Eu sou o povo de Deus. Eu sou a luz deste mundo. Então são esses pensamentos que eu tenho que colocar em minha mente. Eu não posso ceder a isso. Eu tenho que vencer a isso. Elimine todos os vestígios que te dão acesso. Se tu baixou um aplicativo, deleta. E não deleta só o aplicativo, vai lá na pasta downloads e deleta ele da pasta downloads. E não vai só na pasta download, vai na pasta lixeira. E deleta ele na pasta lixeira. Elimine, corte, ampute, tire isso da tua vida. O que diz Salmo de número 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então bloqueia, irmão, não tenha vergonha não. É radical. Isso aí depende do seu grau. Por exemplo, o meu celular eu uso para poder resolver as coisas da igreja e empresa, o dia inteiro nisso. Então, mas se porventura é tendencioso, for necessário ser radical, seja radical. Teve uma vez, eu levei meu filho ao médico, e eu vi o cara conversando, eu estava na sala de espera, e aquelas pessoas que não conseguem falar baixo, ele estava conversando numa outra sala, era um funcionário do hospital, conversando com a secretária que havia me atendido, né, onde eu abri a ficha para levar o meu filho, e ele falou assim, eu cancelei todas as redes sociais, não tenho mais nenhuma, se alguém quiser falar comigo, inclusive vai ter que me ligar, que nem o WhatsApp eu tenho. Ele falou desse jeito. A mulher falou, você é louco? Você é ET? Que mundo você vive? Ele falou, não, sabe por quê? Porque a vida social, ela é uma vida. E eu tenho uma outra vida fora da vida social. Eu não consigo bancar duas vidas. Só que você leva em consideração, se você tem Instagram, uma vida. Você tem o Facebook, duas vidas. Se você tem aquele lá que agora que é o concorrente do Twitter, lá que é esquisito de falar, é outra vida. Se você tem o Twitter, é outra vida. E você não tem mais vida, porque você só vive as vidas digitais. Então, se for necessário, de fato, ser radical, elimine. E o 7º conselho que dou, lute consigo mesmo. Você tem que vencer a si mesmo, dizer não. O não também é santo, o não também é sagrado, o não também é de Deus. O próprio Deus falou não porque é pai.
falou não para Moisés, falou não para Ezequiel, falou não para Arão. Ele falou não, simplesmente não. Não vai, não chora, você não entra, é não. Entendeu? Eu estou com vontade, é não. Não procure evitar de ficar sozinho, fique perto de pessoas que vão te ajudar. Pratique exercício físico, coma chocolate 60%. Libera muito mais dopamina do que o açúcar é nocivo. Então, mude sua postura, sua alimentação. É isso aí, nós temos que alimentar. Perguntaram para Mahatma Gandhi: quem vence no mundo, o amor ou o ódio? E Mahatma Gandhi respondeu: o que você alimentar mais. Com Deus não é diferente. O que vai vencer em você? O que você alimentar mais. É certo dizer que quanto mais próximo de Deus, menos desejo das coisas deste mundo nós vamos sentir. Isto é fato. Coisas que eu tinha por relevância, deixam de ser relevantes. Coisas que eu fazia questão, deixam de fazer questão. E coisas que me dominavam, passam a ser dominadas com facilidade. Mas o que você alimentou mais? Então vocês têm que estar mais perto de Deus, para poder vencer as amarras do diabo. Se revestir da armadura, como escreveu Paulo. Se revestir da couraça da justiça. Calçar as sandálias do evangelho da paz. Cingir os vossos lombos, ter a espada da salvação, o escudo da fé. Tem que exercitar. O evangelho é prática. O evangelho é praxis. É necessário praticar. Só assim venceremos.